Seja muito bem-vindo a essa aula. E o objetivo dessa aula aqui é trazer para vocês uma parte de um fundamento e também uma parte prática da importância dos anúncios dentro, quando a gente fala sobre tráfego pago, do grau de importância que ele tem relevância e de quais são os pontos principais que você precisa estar atentos para que você possa fazer anúncios realmente que convertem e que chamem a atenção daquele potencial cliente, daquela pessoa que você quer tanto chamar a atenção, beleza? Então fique atento nessa aula, essa aula ela é muito importante, porque eu te falo que hoje, dentro do tráfego pago, 80% dos resultados estão nos anúncios. Então a gente precisa dar uma atenção especial para eles, beleza? Então deixa eu compartilhar minha tela e vamos lá. Então, antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente abordar aqui sobre os principais erros dos anúncios. Então, quais são os principais erros quando a gente fala na questão de anúncio? Então, tem variedade de tipos, ou seja, a pessoa ela só faz somente um tipo de criativo, ou é em imagem, ou é em texto, ou é em vídeo, e pronto. E ela acredita que isso já vai gerar o resultado que ela precisa. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa ter variedade de tipos de anúncio. Tem que ter variedade em imagem, só focado em texto, assim como focado em vídeos também. Então, esse é um primeiro ponto importante. Outro ponto que é um erro, não usar os melhores. Ou seja, quando a gente começa a fazer anúncios para tráfego pago, a gente começa a fazer um mapeamento, um relatório desses anúncios. E ali a gente vai conseguir ter noção de quais foram os anúncios que performaram melhor, quais foram aqueles anúncios que não performaram tão bem assim. Esse é um ponto importante para quê? Para aqueles melhores, e dentro de relatórios a gente tem isso, a gente possa o quê? Utilizar ele como base para criar novos. Porque se eles foram bons, foram bem, então a gente tem eles como base para a gente poder criar e replicar outros próximos ou semelhantes àquele que foi indo muito bem, tá? Outro ponto é não ter um checklist, ou seja, a gente, antes de pensar em produzir anúncios criativos, a gente precisa fazer um checklist com os tipos de criativos e mensagens diferentes antes de começar a produção. Então, a parte do planejamento ela é crucial para que isso flua bem, tá? Sem variedade de mensagem, ou seja, nunca fale sempre a mesma coisa da mesma forma. E a maioria é um grande erro que acontece na maioria dos experts. Ele já tem uma forma de falar, ele tem uma abordagem e ele não foge daquela, ele não consegue sair daquela mesma forma. Então, assim, uma coisa que está muito alinhado com a parte de criativos é a questão da comunicação. E a comunicação é você precisa se comunicar com o seu público-alvo, mas dentro do seu público-alvo existem várias personas. Então, você precisa se comunicar com uma persona, talvez já tenha consciência do produto, e assim como você também precisa se comunicar com uma persona que talvez esteja inconsciente da solução que você precisa gerar, ou uma outra pessoa que está te descobrindo agora. Então, esse tipo de comunicação com personas diferentes, ele é crucial. E não dá para a gente manter o mesmo padrão de mensagem para falar com todas as pessoas que possivelmente são potenciais compradores do seu produto ou serviço, tá? Não fazer pesquisa, e isso é muito importante, porque você precisa saber se hoje as pessoas que estão te seguindo, aquelas pessoas que estão consumindo as suas mídias sociais, quais são as principais objeções que ele tem, o que eles têm de dúvidas e tudo mais. Então você precisa fazer pesquisa para entender o seu avatar, o seu público-alvo, e usar essas perguntas que você faz em prol de você, para você criar anúncios para quebrar e resolver as principais dúvidas, essas principais objeções. E não testar novos, ou seja, tem uma rotina de criação e testes periódicos para melhoria contínua. Eu sempre falo o seguinte, que dentro do tráfego pago, existem dois públicos que sempre vão comprar de você. Aquele público que te conhece e aquele público que você testou e deu bons resultados. Ou seja, você precisa fazer novos testes. E os anúncios, os criativos, eles precisam estar sempre em constantes testes. Não tem como você fugir dessa linha, tá? Então, isso aqui, como eu posso inicialmente falar, são os principais erros que as pessoas cometem. E aí vamos falar agora sobre os pilares dos criativos que convertem. Então, existem alguns pilares essenciais dos criativos que convertem e a gente precisa abordar eles. Quais são esses pilares? Primeiro pilar é o objetivo desse seu criativo. Qual o objetivo dele? É criar um público? É um criativo de descoberta? É um criativo de relacionamento? Ou seja, gerar uma consciência nas pessoas sobre aquilo que você já tem como produto ou serviço? Ou não? Eu preciso vender para esse público. O objetivo é venda, então é conversão. Não, o objetivo é remarketing. É realmente assim, oferecer uma oferta irresistível e para fazer que a pessoa faça a recompra, ou ela decida realmente agora comprar. Então você precisa, o primeiro ponto que você precisa saber qual é o objetivo
desse seu criativo. Paralelo a isso, qual o momento de compra? Isso vem muito da questão da comunicação, porque dentro do seu público existem vários tipos de pessoas que estão em fases distintas para comprar o seu produto ou não. Primeira delas, ou não está numa ordem sequencial, mas para você ter uma delas é a prontidão, ou seja, a pessoa ela já conhece o produto e tudo que ele precisa espera só o quê? Uma oferta irresistível que você vai oferecer para eles. Existe também um potencial cliente que é o quê? A urgência oculta, ou seja, ele precisa de uma solução para um problema, mas ele pode não estar ciente de que aquele é um problema. Ou seja, você precisa focar o quê? Na solução, possivelmente de um problema, mas reforçar para a pessoa que aquilo possivelmente é um problema e ela precisa ter certeza disso. Outro tipo de público lá dentro é da oportunidade, ou seja, não sabe que tem um problema e precisa que você apresente uma nova oportunidade para ele. O outro é consciente do produto, ou seja, seu prospecto sabe que você vende, mas não está certo ainda se vale a pena para ele, ou seja, possivelmente você vai ter que quebrar objeções aqui e focar mais nas soluções daquilo que você vende para essa pessoa. A outra é consciente da solução. Então, o seu prospecto sabe o resultado que deseja, mas não sabe o que o seu produto oferece esse resultado. Então, você vai ter que focar nos resultados que o seu produto oferece. E o outro é consciente do problema. Seu prospecto sente que possui um problema, mas não sabe ainda que existe uma solução simples. E aí você vai abordar essa solução simples para ele. Então, você vê que dentro de públicos que podem comprar de você, existem vários momentos de compra. E você precisa alinhar isso também dentro de um criativo. Outra coisa que você tem que alinhar em paralelo, o tema abordado. Então, existem alguns temas que são interessantes. Exemplo, o tema da comparação, quando você pode fazer um antes e depois, ou qualquer tipo de comparação que seja necessário. O tema do mito, aquela ideia de mitos e verdades, dentro do seu tipo de serviço ou produto que você vende, se dá para fazer isso, eu acho super legal. O tema do problema e solução, ou seja, o problema que tem a solução que é gerada, o fim de algo, que normalmente as pessoas sempre acham que sempre vai acabar alguma coisa, sempre é o fim de algo, você pode abordar sobre isso. O certo versus o errado, a pior forma de visual, ou seja, é uma coisa mais que gere desejo, vai mais para a linha de um tema abordado, uma linha mais visual, ou ultra segmentado, ou seja, você está falando com um público ultra segmentado, possivelmente mulheres grávidas, ou servidores públicos, ou aposentados, ou mestres, ou médicos, ou dentistas, ou seja, ele é ultra segmentado. Então, tudo isso é paralelo, ou seja, a pessoa que está no momento de compra, assim como o objetivo que ele existe, paralelo a isso, o tema abordado que você vai ter e o roteiro que você vai utilizar, ou seja, você vai focar no roteiro de autoridade, ou focado na dor, ou focado no desejo, ou focado numa quebra de objeção, ou focado no diretão, que eu já quero vender algo para a pessoa, ou quebra de crença interna. Então você vai ter que criar um roteiro para isso também, que esteja alinhado com todos os pontos anteriores. E o outro é o tipo, ele é imagem, ele é vídeo, ele é carrossel. E qual o estilo de fotografia? É uma imagem com foto do expert mais textão? É desenhando no papel, ou seja, aquela coisa que não aparece o seu rosto, mas aparece o que você está fazendo, talvez num papel? Ou um banner com leia a legenda? Ou filmando a tela do celular por fora? Ou carrossel com conteúdo mais chamada? Ou seja, todos esses pontos eles precisam estar alinhados para que você tenha realmente um criativo que converte. E esses são pilares essenciais para que isso possa fluir bem. Além disso, também tem formatos, feed, stories, display, reels, YouTube. Então você vê que não é tão simples assim quando a gente pensa que eu vou criar um novo anúncio. Ele precisa ser planejado para que ele seja coerente. Essa seria a palavra mais certa. Porque imagina você fazer talvez um de autoridade voltado para um público que ainda não tem consciência nem do problema que ela tem. Então você vai falar sobre autoridade para aquele público, ele nem te conhece. Então você tem que ser coerente em todos os pilares desse seu criativo, tá? E esse aqui, para mim, é um dos pontos cruciais para que você possa criar um bom criativo, que é o quê? O AIDA. Ah, João, você está falando de AIDA? O que que é AIDA? AIDA é um método que é utilizado para o quê? Para realmente chamar a atenção, gerar uma conversão maior. Porque o AIDA, ele é um mnemônico, né? Que você vai colocar o A de atenção, o I de interesse, o D de desejo e o A de ação. Então, em todos os seus criativos, esses 4 pontos têm que estar bem alinhados para que você possa ter um criativo que converte. Então, e desses 4 pontos, o crucial é chamar a atenção das pessoas, o que a gente chama de gancho, ou seja, os 3 segundos iniciais vão ser o que vai fazer a diferença se as pessoas vão continuar até o final do seu anúncio
ou as pessoas vão parar ali nos primeiros 3 segundos. Então ele precisa chamar a atenção. Então, para chamar a atenção, você não pode ficar enrolando muito, você já tem que ir direto ao ponto, você já tem que começar a responder uma pergunta, já tem que iniciar a história, ou seja, não pode se enrolar muito. E hoje aqui para os meus clientes, eu entrego um documento que eu peguei com o Oneide Araújo, que eu fiz um curso com ele sobre essa questão de social media, e vou compartilhar com vocês aqui, para vocês terem noção do que é entregue aos meus clientes aqui. Ou seja, para todos eles, eu entrego isso aqui, é o Viral Canva e o Viral Planner. O Viral Planner é onde a pessoa consegue planejar todos os seus conteúdos dia a dia. Ou seja, hoje é dia 17 de abril, eu criei alguns conteúdos aqui que depois a gente vai criando e colocando. Então, ou seja, existe um calendário de conteúdos que a gente coloca essas informações aqui. E o Viral Canva, que é o principal, é onde a pessoa faz o quê? Ela cria esse seu conteúdo. E o conteúdo, ele precisa estar alinhado a isso aqui. Ou seja, tem que ter um gancho inicial, onde vai chamar a atenção das pessoas, tem que ter o desenvolvimento, com aquilo que você vai desenvolver realmente, e dentro desse desenvolvimento você tem que gerar o quê? O interesse e o desejo das pessoas. Esses são os 2 pontos cruciais aqui. E tem o CTA final, onde você vai dar uma ação para a pessoa. Então aqui você consegue aliar muito bem o AIDA. E só para você ter uma noção de ganchos, isso aqui eu sempre trago como exemplo para os meus clientes, é o seguinte, aqui são alguns exemplos de gancho, ou seja, pode parecer estranho o que eu vou falar aqui para vocês. As pessoas, isso chama atenção, fala assim, estranho? O que ele vai falar? Por que ninguém está falando de? Ou seja, por que ninguém está falando disso? Chama a atenção da pessoa. Você deve ser o último a saber sobre. Então, aqui são exemplos de gancho para você entender que chamar a atenção dentro de um anúncio é crucial para que as coisas possam fluir. Beleza? Dando continuidade aqui, dentro desse ponto, aí você tem essa questão aqui do AIDA. E aí existem vários exemplos que você pode utilizar para criar um AIDA. Hoje a gente pode ter certeza que existe o ChatGPT, que é um estagiário para a gente poder fazer esse tipo de criação dentro de um script que você precisa, dentro do serviço ou produto que você vende. Então imagina que você precisa criar um script que segue esse AIDA, chamando a atenção, interesse, desejação. Eu tenho até um exemplo aqui que eu posso compartilhar com vocês, que foi até um para minha empresa, para chamar a atenção de outras pessoas que eu estou criando aqui. E deixa eu procurar aqui que eu vou compartilhar com vocês isso agora, tá? Tá aqui na minha pasta aqui, que eu sempre coloco, só para vocês terem noção do que é um criativo, um exemplo de criativo AIDA, tá? Estou abrindo aqui, criativos para edição, e tem esse aqui. Então deixa eu compartilhar a minha guia. Esse aqui foi o que eu criei seguindo essa metodologia AIDA. Tudo bem que ele ainda vai passar por algumas correções para que ele fique mais breve, mas seria basicamente isso. Você precisa chamar a atenção da pessoa, ou seja, desperdiçando dinheiro com marketing ineficaz, para aquele público que possivelmente possa estar investindo em marketing e não está encontrando resultados, isso vai chamar a atenção deles. Depois eu preciso provocar o que? O interesse. Nossas estratégias de tráfego pago, orientadas por dados, podem ajudá-lo a alcançar o seu público-alvo, gerar leads mais qualificados e aumentar seu ROI. Ou seja, eu estou falando possivelmente de pontos que são dores que ele possui, que talvez ele acredita que o público não é o público certo que está sendo alcançado, os leads não estão qualificados, estão chegando todos desqualificados, ou seja, muitas pessoas curiosas, e ele não está conseguindo ter um aumento do seu faturamento. Então, isso chama o interesse. E o que eu posso focar mais no desejo? Imagine dobrar o tráfego do seu site e triplicar suas vendas em apenas alguns meses. Ou seja, eu estou trabalhando o desejo, o sonho da pessoa realmente, ela quer dobrar o seu tráfego, ela quer triplicar as suas vendas. No final, eu dou um comando que é uma ação. E eu não estava compartilhando a tela com você, mas aqui eu estou mostrando. Eu estou dando comando de ação, que é agende uma consultoria gratuita com nossos especialistas em tráfego pago hoje e comece a ver resultados. Então, esse aqui é um exemplo de um criativo AIDA, ou seja, chamar a atenção, despertar o interesse, gerar o desejo e fazer com que a pessoa tome uma ação. Então, esse aqui é um exemplo que eu te falo, que eu vou utilizar o quê? Para alcançar o público que eu preciso alcançar, de potenciais clientes que precisam de uma agência de tráfego pago, tá? Então, de uma forma geral, eu quis criar esse conteúdo aqui para que vocês tivessem uma noção da importância dos anúncios que convertem, do script que é importante, dos pilares que são essenciais que a gente precisa bater ponto a ponto para ver se eles estão alinhados e dentro disso, qual é o desenvolvimento de um anúncio que você precisa criar, tá bom?
Espero que essa aula possa contribuir em resultados maiores para você e qualquer coisa estou sempre à disposição.